Portanto, o protocolo de link state, como é que funciona? Há aqui uma diferença fundamental em relação aos protocolos que nós vimos na aula passada de distance vector. Portanto, no distance vector vocês nunca conhecem a topologia toda. Ok? Portanto, por exemplo, aqui neste exemplo que vocês têm aqui destes 4 routers, neste caso o router 3 vai enviar os seus links, o R1 vai enviar os seus links, o R3 vai enviar os seus links e o R4 vai enviar os seus links. E todos eles vão conhecer a topologia toda. Num distance vector não é bem isto que acontece, ou seja, o R2 realmente envia ao R1 os seus links porque vai enviar esta rede e esta rede com uma distância zero no vetor de distâncias que envia para o R1 e que envia para o R4. Mas depois, por exemplo, para o R3, o R3 já não conhece necessariamente estas três redes. Okay? Por acaso aqui é uma rede muito pequena, ele praticamente até vai conhecer, mas ele depois o que conhece são só os melhores caminhos para estas redes, não a topologia toda. Porque depois este, ao receber aqui estas redes com custo zero, vai somar os custos dele e depois vai enviar só o melhor custo para aqui. O que acontece é que o R3 provavelmente com o distance vector aqui sabe que existe esta rede e esta rede, mas só sabe o custo por aqui e podia não saber o custo por aqui se por aqui existissem mais rutas. Ok? Portanto, aqui há uma diferença fundamental. No distance vector eu conheço a informação de reachability dos meus vizinhos, ou seja, a que redes é que eles conseguem chegar e com que custos, mas não conheço a topologia toda, porque quando ele me dá-me o melhor custo e, portanto, existem outros caminhos ou outros ramos da rede que eu nunca vou saber que existem. No caso de um link state, isto não é feito assim. Portanto, os links que este tem chegam a todo o lado da rede onde esteja este processo da OSPF. Porque é enviado por R4 e o R4 depois faz forwarding disso e, portanto, eles todos conhecem os links de todos e conseguem construir a link state database, que é a topologia toda. Depois, em cima do link state database, é então executado um protocolo, normalmente é o Dijkstra, e isso faz o que nós chamamos a shortest path tree, em que o nó que está a calcular isto é a raiz e calcula os melhores caminhos para todos os outros nós da rede. Okay? No caso do distance vector, este cálculo é feito de forma descentralizada, né? Pelo algoritmo do Bellman-Ford que está a ser implementado de forma distribuída com o próprio mecanismo de anúncio das rotas. Portanto, o próprio mecanismo das rotas já vai ficando só com o caminho mais curto. Aqui não, eu tenho a topologia toda, o Dijkstra vai fazer aqui a exploração dos caminhos e encontrar os mais caminhos e depois então isto resulta numa tabela de encaminhamento. Vantagens disto. Tipicamente, eu tenho mais informação sobre a rede em relação a um distance vector. Portanto, eu tenho não só a tabela dos meus vizinhos, que é a agency table, tenho a topologia inteira, que é a topology table. Também outra terminologia que se usa é a link state database. E depois tenho a routing table, que é depois os caminhos que eu vou realmente calcular e instalar, que também se usa o termo forwarding database. Estes termos usam-se de forma, podem-se combinar de qualquer maneira. Qualquer um dos termos é correto. Portanto, neighbor table ou agency database, topology table ou link state database e routing table ou forwarding database. Como cada router tem a topologia toda, os link states têm tendência a fazer decisões mais corretas. Okay? Porque não estão dependentes da decisão do router anterior sobre o caminho mais curto e cada um faz o seu caminho. Cada um tem a visão toda. Portanto, quando há uma falha, isto também tem tendência a ser muito mais rápido. E aqui é que é a grande vantagem. Porque o que é que acontece quando há uma falha no distance vector? Quando há uma falha no distance vector, aquele router que detecta que houve um custo que mudou, tem que recalcular, ver qual é que é agora a rota com o melhor custo. Isso tem que ser propagado pela rede
Inclusivamente, pode haver alguns problemas de inconsistências transitórias, porque eu posso, de repente, sem saber, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um exemplo rápido. Vocês podem ter coisas escondidas, não é? Vocês têm aqui um router que de repente falhou, não é? Mas tem outro caminho alternativo. Isto ia por aqui. E aqui também estava o outro. E depois aqui então é o destino final. E portanto aqui há uma falha, não é? E de repente o melhor custo passou a ser este. Ou aqui nem havia. Aliás, aqui era direto. Para o melhor custo ser assim. Portanto, aqui havia um link direto. Aqui há um link que tem um router pelo meio. E agora isto aqui vem por aqui. E há aqui outros routers. E agora há aqui um terceiro. E agora reparem que o terceiro pode ter aqui uma rota. Isto é um exemplo mais simples, eventualmente por aqui. Pronto. E tem outra por aqui que tem o mesmo. Tem mais aqui um router que é para ficar pior. E ver aqui mais um router no caminho, isto até está pior. E agora reparem, quando este aqui, num distance vector, quando este aqui falha, ele altera o seu custo. E quando ele altera o seu custo, vai ter que propagar isto para aqui. E agora o que pode acontecer, aqui este exemplo não consegue capturar isto. O que pode acontecer é que antes, este router, por exemplo, quando recebe aqui um custo diferente, poderia estar a optar. Aqui é mais interessante se isto fosse assim, se isto tivesse aqui a falha fosse aqui e não fosse aqui diretamente. E, por exemplo, aqui houvesse um caminho assim. Exatamente. Portanto, o que acontece é que este aqui detecta que há aqui esta falha e até muda o custo para este. E depois o que ele diz aqui, ele não diz qual é o next hop por onde vai. O que ele diz é que o custo mudou. Ok? No distance vector, ele diz que agora atinge a rede não sei o quê e que o custo passou a ser X. Mas não diz que não há nenhuma informação que diga que está aí por aqui em vez de ir por ali agora. Ok? E agora, aliás, que isto tem que ir por aqui e depois tem que ir por aqui. Imaginem que este aqui também tem um link. Este, ao receber que o custo aqui mudou, isso vai mudar a sua topology database e ele vai olhar para a topology database que tinha. E ele tinha lá este custo por aqui que não estava a usar porque era maior. E então o que é que ele vai fazer? Ele vai mudar para este, que é o segundo melhor, e no entanto este também tem uma falha, e ele só vai saber isso mais tarde. Estão a perceber? Portanto, isto aqui tem, num distance vector, a convergência tem este problema. Como eu não conheço a topologia toda, enquanto não se propaga tudo, enquanto este aqui também não me disser. Imagina que este aqui ainda não alterou o seu custo. O melhor caminho era. E este até o melhor caminho até podia ser por aqui, mas pronto. Imagina que o melhor caminho dele era por ali também. Porque estes dois links têm muito mais largura de banda do que este. E então isto até ficava como o melhor caminho. Eu posso receber primeiro o update deste e só depois é que vou receber que este a mudar o custo. E enquanto recebo deste e ainda não recebi deste, eu posso passar deste caminho para o outro caminho e os dois caminhos estão a ser afetados pela mesma falha. É óbvio que depois este também vai mudar o distance vector atualizado a dizer que aquele custo aumentou e, portanto, eu vou então ter que eventualmente passar por um caminho aqui por cima. Ou outro caminho qualquer que existisse, ou perder mesmo a rota. Mas há ali uma altura transitória onde eu posso estar a usar um caminho alternativo, que eu acho que é alternativo, mas que vai passar no mesmo link mais à frente, mais perto do destino. Isto não acontece nos link states. Isto é a grande, grande, grande diferença, porque no link state eu tenho a topologia toda. E, portanto, quando há um link que falha, o que eu sei não é que um custo mudou, é que aquele link falhou. E quando eu recebo esse update, eu fico a saber que aquele link falhou lá à frente. Portanto, naquele exemplo que eu tinha aqui, eu fico a saber que aquele link lá à frente falhou. Portanto, recalculo o Dijkstra e nunca vou escolher um caminho alternativo que passe por aquele link, porque aquele link deixou de existir. Por isso, simplesmente, é cortado do grafo e quando eu vou recalcular os caminhos mais curtos, esse caminho já não existe lá. Portanto, isso é a grande vantagem aqui. Não é só estes accurate decisions, é que eles são muito mais rápidos a reagir a falhas do que os distance vectors. Então, porquê é que eu não uso só link states? Porque o link state escala menos. Okay? Porquê? Desde já eu tenho muito mais informação nos routers, porque eu tenho a topologia toda. Eu tenho que fazer o flooding dos link state advertisements para toda a gente.
E em termos de processamento também é mais pesado, porque no caso dos distance vectors, o cálculo do caminho é distribuído, ok? É feito no próprio processo de anúncio dos custos, como nós vimos na aula passada com a GRP, eu vou somando o meu custo e, portanto, aquilo vai calculando logo o próprio processo de envio da informação, já calcula o caminho ao mesmo tempo. No caso dos link states, não é assim. Portanto, eu depois tenho que executar o Dijkstra em cima e todos eles têm que executar o Dijkstra. Portanto, também é mais pesado computacionalmente. Então, normalmente, o que acontece? Embora o link state seja a melhor maneira, existem cenários onde eu não posso usar link state. E depois ainda vamos ver um cenário de um protocolo que não é bem um distance vector, mas tem os mesmos princípios, é um path vector, que é o BGP, que é o protocolo da internet. Porquê é que não se usa um link state na internet? Porque a internet é gigantesca e tem milhares de redes e não é possível ter a topologia toda e calcular um Dijkstra sobre a topologia toda. Mesmo em redes mais pequenas, os link states têm que ter sempre um mecanismo de hierarquia por causa disto. Okay? No caso do OSPF chama-se áreas. No caso do ISIS são Intermediate Systems. E basicamente a ideia é eu ter a topologia de zonas mais pequenas da rede em vez de ter a topologia da rede toda. Então o que acontece é que eu tenho aqui, vocês podem ter um OSPF single area, se tiverem uma rede pequena, obviamente, podem ter só uma área. Isto é só para redes que começam a ser grandes. Embora, por exemplo, aqui nós vamos ver vários exemplos com redes pequenas que têm várias áreas, mas é para vocês verem como é que funciona, como é que se configura. No próprio exercício que eu vou pôr agora a seguir, hoje à tarde, para vocês poderem já fazer amanhã, quem já tiver terminado o outro ou se quiserem fazer ao mesmo tempo, dividindo pelos elementos do grupo. Um exercício do OSPF é um exercício muito pequeno que tem várias áreas, apesar de só ter 3 ou 4 routers, mas isso é porque nós queremos testar essa configuração com várias áreas e aprender a fazer a configuração com várias áreas. Mas a razão para as áreas existirem é quando a rede é demasiado grande, começa a ser grande, a reduzir esse processamento do Dijkstra a uma topologia mais pequena. E também de diminuir a zona em que os link states têm que ser trocados, com a informação toda, dos links todos, etc. E, portanto, nós podemos ter só uma área, e aí eu teria só a backbone area ou área 0, e depois posso ter as outras áreas, ok? Que são as áreas no backbone. Há também alguns tipos de áreas especiais que nós não vamos falar aqui, mas que têm só a ver com o conhecimento que existe dentro dessa área. Okay? Nas áreas normais eu vou conhecer tudo. E nesse tipo de áreas eu posso esconder algumas das coisas, nomeadamente eu posso esconder rotas externas que venham daqui. Aqui rotas externas imaginem que isto está ligado à internet e que troca rotas, por exemplo, com BGP. Okay? Algumas rotas com BGP. Ou isto está ligado a outra rede empresarial, noutro local, da mesma entidade, e vocês estão a usar BGP para trocar routing entre eles, por exemplo. Ou BGP ou outro protocolo qualquer. Aqui até podia ser outro protocolo qualquer, não tem necessariamente ser BGP, porque isto até poderia ser considerado da mesma entidade, não é? Mas o que interessa aqui é que está fora do processo do OSPF. Pode até ser uma rota default, só. Estática. Também é considerado que é uma rota externa. Okay? Que é o cenário mais simples. Se estiver ligado à internet, é isto ser uma rota default. E esta rota default é considerada externa também ao OSPF, que não é prendida por OSPF. Okay? Portanto, aqui, nas áreas normais, esta rota externa e as rotas de cada uma das áreas são conhecidas em todo o lado. Para isso acontecer, o que tem que acontecer é que todas as áreas normais têm que estar ligadas à área 0. Ok? Estas tais áreas especiais depois servem para, por exemplo, eu não querer estas rotas externas dentro das áreas. É óbvio que isso depois tem que ser substituído aqui por uma rota default que é injetada aqui neste router de fronteira. Posso não querer ter informação sobre as outras áreas. E aí então tudo o que está fora desta área não seria conhecido. Mas existem depois 3 ou 4, isso é um pormenor, e nós aqui não falamos nisso, mas ficam aqui com a ideia que existem, para além das normal areas, depois existem umas áreas especiais em que a diferença é só esta.
Numa área normal é tudo conhecido, já vamos ver como. Portanto, eu conheço todas as redes dos outros lados. O que não conheço é a topologia das outras áreas, mas conheço as redes. E depois essas áreas especiais é se eu nem sequer quiser conhecer as redes. Eu posso querer substituir aquilo tudo por uma rota default, por exemplo, aqui no ponto de fronteira entre as áreas, porque o único caminho que eu tenho para sair daquela área é aquele router de fronteira. E então não me interessa saber que redes específicas é que existem aqui, nem que redes específicas é que existem aqui, porque o único caminho que eu tenho é por aqui. Okay? E para isso então é que se fizeram ainda esses tipos de áreas especiais, que é para reduzir ainda mais a tabela de encaminhamento dentro de uma área e a informação que a área tem que tratar. Nas áreas normais, todas as áreas vão conhecer as redes de todas as outras áreas. Qual é que é a diferença? Não conhecem a topologia das outras áreas. Ou seja, a topologia daqui, os link states, são trocados aqui dentro, entre os routers que pertencem a esta área, e os routers que pertencem a esta área fazem um grafo com a topologia desta área. Depois há de haver um router fronteira. Este router é fronteira porquê? Porque tem este interface que está na área 2 e tem este interface aqui de cima que está na área 0. Okay? E ele conhece duas topologias. É como se estivesse dividido a meio aqui neste caso. Ele conhece a topologia da área 2 e conhece a topologia da área 0. Calcula um Dijkstra para a área 0, calcula um Dijkstra para a área 2. Qual é que é então a informação como é que então vai a informação da área 2 para a 0? Porque se na área 0, se o router, por exemplo, este router R1 que é da área 0, não conhece a topologia da área 2. Portanto, não vai correr o Dijkstra para saber o caminho que vai chegar até ali. Para ele, a área 2 é toda ela como se fosse aqui só um segmento assim. Um ou vários, não é? Portanto, imaginem que aqui a área 2 aqui tem 10 redes. Para o router do R1, qual é que é a topologia da rede? É a topologia da área 0, com os routers que ela tiver, e depois está lá o R3, portanto, neste caso aqui a topologia da área 0 é muito simples, não é? É só um router, e tem o router 3 e tem o router 2, porque eles também estão na área 0. Portanto, aqui para o R1, esta é a topologia. E qual é que é a topologia da área 2? É as redes todas que tiverem na área 2. Imaginem que eram 10. Imagina que aqui dentro há 10 redes. Para ele, isto é uma coisa assim. A topologia é uma coisa assim. Tinha aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? Para ele, a topologia é isto. É um router aqui que depois tem aqui 10 redes. Portanto, ele não sabe depois como é que isto está aqui dentro. Não lhe interessa. O que é que o Dijkstra vai calcular? O Dijkstra vai sempre calcular o caminho para esta rede é o caminho para este nó, porque esta rede é deste nó. O caminho para todas as 10 redes, ele vai calcular o caminho para este nó. Ok? Portanto, a informação das áreas é como se fossem redes que estão penduradas no router de fronteira. Só. Eu não preciso saber depois a estrutura interna. Porquê? Porque eu, para chegar a qualquer uma destas redes, é para este router que tenho que ir. Ok? Portanto, não preciso depois saber aqui a topologia interna para calcular qual é o caminho mais curto aqui internamente. Ok? Portanto, é assim que isto funciona. Tem que todos falar com a área 0. Depois já vamos ver no fim da aula que não posso ter áreas desligadas da área 0. Porquê? Porque se eu tiver uma área desligada, porque a informação destas áreas só é enviada para a 0 e depois a 0 é que envia para as outras, por isso é que se chama backbone. Ok? Portanto, nunca pode haver aqui um border router que tivesse aqui. Este border router até podia, por exemplo, estar ligado aqui também, ter aqui também uma interface na área 2. Se tivesse, ele está na área 1 e na área 2. Mas ele enviaria a informação da área 1 para a 0 só, não envia para a 2. Ele enviaria para a 0 e depois, obviamente, acabava por enviar outra vez, mas depois era porque o R1, porque depois da 0 isto tinha para a 2. Okay? Aqui não faz diferença porque isto está tudo ligado a 0. Mas depois vamos ver exemplos onde há áreas que não estão ligadas a 0. Quando uma área não está ligada a 0, ninguém vai conhecer as redes daquela área. A não ser os routers da própria área. Portanto, os routers da própria área, sim, conhecem a topologia portanto, calculam o Dijkstra, conseguem ter informação sobre todas as redes daquela área. Mas todos os outros, se ela não estiver ligada a 0, todas as outras áreas não conhecem nada daquela área. Okay? Porquê? Porque esta informação interárea só é enviada para a área 0 e a partir da área 0. Portanto, eu envio para a área 0 e depois a área 0 envia para as outras áreas.
Então, eu tenho os ABRs, que são os Area Border Routers, que são estes que estão em mais do que uma área. Okay? É um router que tem interfaces em mais do que uma área. Depois tenho os ASBRs, que são routers que têm interfaces no OSPF e interfaces noutro protocolo qualquer. Okay? Portanto, são routers de fronteira do OSPF todo, não só de uma área. Portanto, o que aqui quer dizer é que existe aqui uma interface que está noutro protocolo de encaminhamento que não o OSPF. Depois tenho os internal routers, que são routers que só têm interfaces em OSPF na mesma área. Ok? Sendo que os internal routers, quando são da área 0, chamam-se backbone routers. Ok? Portanto, o que é que já tínhamos visto? Portanto, o que é que acontece? Eu faço a link state database. Quando faço a link state database, ehm, tenho a minha visão da topologia e depois vou calcular. Aqui neste caso, isto estamos a falar do R1. O R1, mas todos eles têm esta database. Mas agora vamos considerar que o R1 corre o Dijkstra e calcula os caminhos mais curtos para os outros nós. Ok? E ele vai calcular aqui os caminhos mais curtos para os outros nós e estes links que estão atracejados são os que não fazem parte dos caminhos mais curtos. Deixam de existir, mas lá está, se houver aqui uma falha, o que acontece é que ele elimina. Aliás, se houvesse aqui uma falha, aqui não há o caminho alternativo, mas se houver aqui uma falha neste link, ele deixa de considerar que este link existe e obviamente que o Dijkstra já iria dar qualquer coisa, ou por aqui ou por aqui. Ok? Falta só aqui, por acaso falta aqui um no desenho. Falta aqui um no desenho, falta aqui um que é o caminho mais curto para este, né? Que é só assim, para este vizinho. Ok? Sendo que este aqui depois estaria atracejado, porque o caminho mais curto para R4 não é por aqui. Como é que isto então funciona? Já percebemos o mecanismo básico, vocês também dão isto em RIP. Se quem fez, eu acho que vocês até implementam, normalmente até implementam o Dijkstra num trabalho. Portanto, conhecem este mecanismo. Então, agora na prática, como é que isto funciona? Portanto, os routers, no caso do OSPF, e se for do ISIS é um mecanismo semelhante, têm que formar adjacências com os routers aos quais estão ligados. Já acontecia no Distance Vector que nós vimos no EGRP. Então, isto usa um protocolo que é o que vai fazer essa adjacência. Depois de trocar os hellos dos dois routers formarem uma adjacência, vão começar a trocar LSAs, que é Link State Advertisements. Depois vamos ver que as mensagens até nem têm este nome, mas pronto. Há vários tipos de LSAs. Mas, grosso modo, o que é que um LSA envia? Envia informação sobre a minha link state. Okay? Sobre o estado dos meus links. E também faço forwarding dos LSAs dos outros, não é? Que eu receba. Portanto, se eu receber aqui de outros vizinhos, também envio isto para os meus vizinhos, a informação dos outros. Que é para eles conseguirem todos saber os links de todos e construírem a topologia. Ok? Depois cada router constrói a sua link state database usando os LSAs que recebe. Os LSAs têm um número de sequência, porque eu posso receber o mesmo LSA de vários sítios, né? Porque eu posso receber o LSA do router 1 através de dois vizinhos meus, não é? Imagina que eu tenho aqui o 2 e o 3 e eu sou o 4, né? E tenho aqui estes meus dois vizinhos, vão-me enviar o LSA do R1, não é? Portanto, que são os links do R1. E eu vou receber tanto por aqui como por aqui. E, portanto, eles têm um número de sequência que é para eu depois saber se posso ignorar algum deles ou não. Então, cada vez que eu recebo um link state update ou um link state advertisement, eu vou ver se eu já tenho essa entrada na minha database. Portanto, se eu já conheço o link state daquele router. Se eu já tenho, vou ver se o número de sequência é o mesmo. Se o número de sequência for o mesmo, então ignoro aquele LSA, já tenho aquela informação. Se o número de sequência é maior, quer dizer, ok, eu tinha um LSA deste router, mas este é mais recente.
e pode ter mudado alguma coisa, nomeadamente ele pode ter mudado o custo do link, pode ter perdido um link pode ter caído, etc. Então, se o número de sequência for mais alto, vou fazer aqui o mesmo processo que está aqui deste lado. Se não for mais alto, é ao contrário. Sou eu que vou enviar um update com a informação que eu tenho daquele router àquele vizinho, porque é para isto ser mais rápido a convergir. Ou seja, se um vizinho meu está-me a enviar a informação do R1 e eu vejo que eu tenho já a informação do R1 que tem um número de sequência mais alto, porque, por exemplo, recebi deste lado mais depressa, então eu vou enviar ao RL a minha. O que pode acontecer é que depois o RL mais tarde estar a receber essa mesma informação daqui, mas depois vai parar aqui este ponto e vai ignorar, não é? Se então for o número de sequência mais fresco, eu vou então adicionar isto à database e vou enviar um acknowledge daquele link state. Ok? E vou enviar este link state para os meus vizinhos. E depois falta fazer o quê? Calcular o Dijkstra, porque aquilo pode influenciar a minha tabela de encaminhamento. E então, nesse caso, eu vou recalcular o Dijkstra para ficar com os novos caminhos. Pronto, então todos os routers enviam um LSA para todos os interfaces que têm naquela área, portanto o LSA é enviado para a área, okay? E só é enviada a informação dos links que estão naquela área, porque eu só quero conhecer a topologia daquela área, por causa da questão da escalabilidade. Se eu fizer aqui o Show IP ao SPF Database, eu consigo ver a informação dos meus vizinhos. O que aparece aqui é o Router ID, já vamos ver o que é o Router ID. Mas é um identificador daquele vizinho. E depois tenho aqui, por exemplo, o número de sequência que vai no 8 e há quanto tempo é que eu tenho aqui uma vizinhança com aquele router e isto é o link state daquele router que é o que já vai com o número de sequência 8. E isto é o número de links que o LSA tem. Okay? Isto quer dizer que aquele router vizinho tem 2 links nesta área. Então o que é que o OSPF faz aqui em resumo? Tem que descobrir os vizinhos e formar adjacências. Portanto, depois vamos ver como é que nós definimos, dizemos isto ao router. Portanto, como é que nós dizemos quais é que são os vizinhos para ele depois tentar formar adjacências com eles. Depois tem que fazer o mecanismo de inundar a informação que está na sua link state database, calcular o Dijkstra e instalar as rotas resultantes na tabela de encaminhamento. Depois tem que detectar sempre que há uma mudança no link state. Portanto, se detectar uma mudança num dos seus links, tem que enviar um novo LSA, nesse caso chama-se um update, um LSU, um link state update, e também propagar as LSUs que recebe de uns vizinhos para os outros vizinhos, para que todos mantenham a topologia, a link state database sincronizada. Então aqui os pacotes que há, temos o hello, que é usado ao início para formar a adjacência, é o primeiro para contactar o vizinho. Depois temos o grande LSA, não é? Que é este Database Description, é o anúncio dos meus links. E depois pode haver um pedido, ok? Portanto, um vizinho pode pedir a dada altura para o outro vizinho lhe dar o LSA dele, a Database Description dele. E depois temos os updates, que é quando alguém detecta uma mudança, envia um link state update. E depois temos o acknowledgement que serve para fazer o acknowledgement, tanto desta aqui, como desta aqui. Okay? Serve para fazer o acknowledgement tanto do database description, como do um link state update. Agora aqui há uma questão, portanto eu estou aqui, eu tenho que enviar estes LSAs. E há aqui uma questão que não existia nos distance vectors
por acaso também podia-se considerar, mas os distance vectors não ligam a isto. Não têm esta otimização, vá. Portanto, eu vou enviar aos meus vizinhos estas informações. E normalmente nós pensamos na topologia, eu posso ter os routers ligados num link ponto a ponto. Ou num link série, que é o que esta coisa normalmente representamos aqui com este zigue-zague. Isto são links que usam ou point-to-point protocolo ou o HDLC, que é um protocolo síncrono, de ligação ponto a ponto, portanto não é Ethernet, não usa o CSMA com Collision Detection, nem sequer funciona por broadcast. Obviamente, vocês também, eu já vos disse, podem ter Ethernet para a parte física, ao nível do Layer 1, e depois não usar Ethernet, usar um cabo Ethernet, mas não estar a usar Ethernet, estar a usar PPP, isso até se chama PPP over Ethernet, em que aí não há o ARP, não há essas coisas, o que está a ser usado é o PPP, depois o que temos é uma frame Ethernet tradicional, como a Cadreces, mas na parte do acesso ao meio não está a ser usado o mecanismo normal, nem está a haver learning. Nem está a haver um make learning, nem está a haver o mecanismo normal do collision detection e do carrier sense. Portanto, o que é que acontece? Quando eu tenho um link ponto a ponto, que é o que é comum, não há aqui grandes considerações a fazer. Okay? Portanto, isto é automaticamente detectado pelo OSPF. O OSPF usa IP e usa um endereço IP de destino, que é este IP, que é o multicast. Ok? Porque ao início eu posso não saber, embora isto aqui, ele nem sequer precisa de saber estes dois pontos. No entanto, não se esqueçam nunca que estes dois pontos isto tem que estar na mesma subnet IP. Ok? Senão nem sequer há comunicação nenhuma, mesmo ele estando a usar aquele IP multicast. Porque o link nem sequer fica ativo. Se não tiverem os dois IPs da mesma rede, nem sequer fica ativo. Agora, o que é que pode acontecer? Lembram-se que eu disse-vos que isto aqui é uma rede e todos os interfaces de um router têm que estar numa rede diferente. Mas eu posso ter coisas assim. Ok? O que é que isto quer dizer aqui? Quer dizer que está aqui um segmento. Isto na prática quer dizer que eu tenho aqui estes dois routers e aqui tinha um switch no meio. Ok? E estes routers estão ligados a um switch. É o que acontece aqui, nesta figura. O que isto quer dizer, este desenho, é que eu tenho aqui um switch no meio e, portanto, eles estão todos pendurados aqui, ok? Na mesma VLAN, obviamente, na mesma VLAN. E aqui, o que é que acontece? Todos estes estão na mesma rede. E, no entanto, vou fazer uma vizinhança com este, vou fazer uma vizinhança com este, vou fazer uma vizinhança com este, vou fazer uma vizinhança de todos com todos, não é? E aqui, o que tem que acontecer é que cada interface do router está numa rede, e isso está a acontecer aqui, e aqui, como isto tem um switch no meio, eles estão todos na mesma rede. Portanto, aqui já não é uma rede só com 2 pontos, é uma rede com 5 pontos. Ok? Agora, o que acontece aqui? Se isto é um switch e faz McLearning, o mecanismo de trocar LSAs entre todos é um desperdício de largura de banda naquele link e de tempo. Porque isto é broadcast, portanto, quando eu envio um LSU, isto por definição, se o LSU vai, ainda por cima, usa aqui um endereço multicast, o que vai acontecer é quando vai ser o ARP, aquilo até vai para o FFFF, vai ser resolvido para o FFFF, e portanto toda a gente vê isto. Ok? E portanto eu não preciso estar a enviar isto para cada um dos vizinhos todos. Então, neste caso, no OSPF, eles quando trocam os pacotes hellos, elegem um designated router naquele segmento. Isto é só neste segmento aqui, nestas vizinhanças que estão a partilhar a mesma rede IP. Porque tem lá um switch no meio, porque tem lá uma LAN no meio. Então, o que é que eles vão fazer? Como isto pode chegar a todo lado, é um bocado disparatado estar a fazer vizinhanças com todos. Então, todos fazem só uma vizinhança com o DR e com o BDR. E depois enviam um link stage para eles e depois o BDR e o BDR fazem um multicast para todos. E isto é só para poupar tráfego e para fazer as vizinhanças mais rapidamente. Para eu não ter que estar a fazer vizinhanças com todos. É feito só com o DR e com o BDR. Existe o BDR já para haver backup se este aqui, por acaso, for abaixo. Ok? Portanto, o hello chega a todo lado.
eles enviam entre todos uma resposta que também chega a todo lado, porque isto é broadcast aqui no meio. Vai dentro de uma frame FFFF. Cada um diz a sua prioridade. Vamos ver depois o que é a prioridade. O que tiver a prioridade maior é o designated router e, portanto, ficam todos a ser vizinhos do designated router e do que tiver a segunda melhor prioridade, que é o backup designated router. Ok? Isto é não preemptive. O que isto quer dizer aqui é, depois destas vizinhanças estarem formadas, se de repente houver aqui mais um router que é ligado no mesmo switch e que vai enviar hellos e vai fazer uma vizinhança, já não vai mudar. Este aqui vai formar uma vizinhança com o DR e com o BDR que já lá existiam. Só, e não forma com os outros. E não é feita uma reeleição. Para isso tinha que ser recomeçado outra vez o processo OSPF em todos os routers. Okay? O que acontece aqui é que este, ao receber o hello, vai automaticamente receber, como isto já está estabelecido aqui, as vizinhanças destes de baixo com estes dois de cima. Okay? Mas não há, por exemplo, aqui não há vizinhanças entre o R1 e o R2, nem entre o R2 e o R3, nem entre o R3 e o R1. Estou a perceber porque era desnecessário estar a fazer essas vizinhanças todas. Porque eles, como têm aqui um switch no meio, basta enviar um link state para o DR e o DR depois espalha aquilo para todos. Isto aqui, por exemplo, vai acontecer, vocês no trabalho, por exemplo, vão lá ter routers que estão ligados por Ethernet, porque os routers que nós estamos a usar lá têm portas Ethernet. O OSPF, por omissão, se vocês não disserem nada, como esta porta é Ethernet, vai estar a fazer este processo. No entanto, é perfeitamente possível vocês terem Ethernet sem ser com PPP over Ethernet. Vocês podem ter Ethernet e só terem duas pontas. Podem só ter aqui um e aqui um. Vocês podem lá dizer que, neste caso, podem lá configurar a dizer que não é para eleger nenhum DR nem nenhum BDR aqui. Se vocês não fizerem nada, ele vai funcionar na mesma, mas vai fazer uma coisa um bocado pateta, que é um vai ser o DR, o outro vai ser o BDR, e eles vão formar uma vizinhança entre eles. Portanto, aqui não se poupa nada, nem era preciso este processo. Portanto, aqui depois podem ter isto em atenção, que é, se o tipo de interface for de uma tecnologia que normalmente é broadcast, o OSPF, por omissão, ou seja, se vocês não puseram lá comando nenhum, vai tratar isto como sendo, como havendo a possibilidade de estar aqui um switch no meio. E então vai eleger um DR e um BDR, que aqui não faz sentido nenhum, porque só há dois routers. Portanto, um vai ser, obviamente, o DR e o outro o BDR. E, portanto, este processo não era necessário. Vocês podem ir aqui nestes casos, então usar a Ethernet, mas que é só um link. Professor, desculpe, pode só repetir o que é o DR? O BDR é o Board... o backup. BDR é de Backup Designated Router. O DR é o Designated Router. Portanto, okay. na prática, este aqui só vai entrar na equação se este for abaixo. Portanto, normalmente eles enviam para aqui os seus link states e depois este envia para os outros todos. Ok, obrigado. Okay? Ao invés de, por exemplo, o R1 estar a enviar para este, enviar para este, enviar para este, enviar para este. Estão a perceber? Fora que o processo também de neighboring ao início acaba por ser mais rápido assim, porque eles só fazem neighborings com estes, em vez de fazerem todos com todos. É óbvio que isto é mais relevante quanto maior for aqui este switch, quanto mais routers estiverem nesta vizinhança com o switch. Né? Nesta situação aqui, do ponto a ponto, nós normalmente o que vamos lá fazer é configuramos a dizer isto a dizer que isto não é broadcast, é point to point. E ele já não faz a eleição DR, BDR, porque aqui não faz sentido, porque eu ali não tenho nenhum switch e só tenho. Apesar de estar a usar a Ethernet, só tenho dois pontos. Como é que eu decido qual é o BDR? Com este comando do OSPF Priority. Portanto, eu vou àquele que eu quero que seja o DR e ponho uma prioridade maior que 1, que é a que está por default. O que eu quero que seja o BDR, por exemplo, se eu aqui punha 3 para o que eu quero que seja o DR, o que é que eu tinha que pôr para o BDR? 2, não é? Porque os outros vão estar todos com 1, que é o que é por omissão. Ok? Ou então ponho aqui um número maior neste e aqui também já podia pôr um número maior. Isto aqui depois, quando vocês fazem o show IP ao SPF Neighbor, vai aparecer esta informação se aquilo tiver como broadcast. Se não tiver, não aparece.
ou seja, ele diz que está com a vizinhança X com o não sei quê, e depois diz se ele é o DR, ou, CD, ou se não é, se é o BDR, ou se é o CDR ADA. Então, o que é que acontece aqui? Lá estamos, quando, por exemplo, este R1 detecta esta falha, mudou um dos seus links, tem que enviar um LSU, vai enviar o LSU para o DR, e o DR depois é que vai enviar os LSUs para os outros. Ok? Portanto, não há um envio deste LSU diretamente para o R2 ou para o R3, não. É enviado para o DR e o DR depois é que envia para os outros. Pronto, e já vimos aqui o básico. Agora vamos ver então como é que isto se configura. Configuração. Vai haver então configuração single area nos routers que têm os interfaces todos na mesma área. Vai haver configuração multi-área nos routers que têm interfaces em áreas diferentes. Ok? Mais uma vez, como em todos os protocolos de encaminhamento, antes de começar a configurar isto, o que é que eu tenho que pensar? Tenho que definir o que é que vão ser as minhas áreas. Para definir o que é que vão ser as minhas áreas, também devo, se a rede for muito grande, obviamente. Se a rede for pequena, posso decidir que é tudo na área 0. Se começar a dividir em áreas, uma boa ideia também é que todas as redes dentro de uma área sejam contíguas. Para quê? Para eu depois poder fazer um sumário. Ok? Que é para depois tudo o que se todas as redes aqui de uma área, da área 0, por exemplo, forem contíguas, da área 0 aqui, da área 1. Este é a backbone. A backbone é a mesma coisa. Se todas as da backbone forem contíguas, ela pode anunciar para a área 1, por exemplo, apenas um sumário que inclua todas as redes da área 0. Isso tem uma grande vantagem. Lembram-se quando eu disse como funcionava com as áreas? Porque, por exemplo, aqui imaginem que a área 0 tem aqui uma topologia com uma data de routers, não sei o quê, e depois há aqui um que é o border router para a área 1. Se a área 1 tiver 300 redes, o que é que aqui na Topology Database eles têm? Tem esta topologiazinha da área 0 e depois aqui é como se isto tivesse 10 ramos ou 20 ramos aqui pendurados. Mas é como se eu tivesse aqui 20 nozinhos aqui pendurados, né? que representam as 20 redes que existem ali. Se isto for um sumário, isto passa a ser só uma coisa. Ok? Que aqui portanto, para a área 0, a topologia toda da área 1 é só isto. É só um ramo aqui. Que tem o sumário que inclui todas as redes daquela área 0. Simplifica muito. O Dijkstra, porque o Dijkstra só calcula o caminho para aqui, em vez de estar a calcular caminhos para 20 nós, que depois na prática são todos por aqui. Em termos de tabela de encaminhamento, fica só com uma entrada em vez de ficar com 20. E depois no longest preference match, quando ele está a fazer o matching, cada vez que chega um pacote, também é mais rápido. E se houver aqui uma falha, enquanto aqui, se tiver as 20 coisas, se falhar uma destas, quer dizer que mudou aqui qualquer coisa na topologia, ele tem que recalcular o Dijkstra. Se for o sumário, não, fica escondido. Só se deixarem de estar todas acessíveis é que isto desaparece. Portanto, ter as coisas contíguas é interessante, para depois, porque usar sumários é interessante. Portanto, vamos tentar que todas as redes que estão dentro de uma área sejam redes contíguas para eu depois poder fazer um sumário dela. Decidir então se preciso de áreas ou não preciso de áreas. Definir quem é que vai ser a área 0, quem é que vai ser áreas normais. E depois quais é que são os routers que têm interfaces nas várias áreas ou só dentro de uma área. E também qual é que é o routers que têm interfaces em OSPF e fora do OSPF. Definir a sumarização. Redistribuição, aqui a redistribution são os ASBRs que fazem redistribuição, que isto quer dizer que é informação de outros protocolos que depois é enviada para dentro do OSPF. O caso mais comum e mais típico é uma rota default estática ser gerada e ser anunciada para dentro do OSPF. E depois então pensar no implementation plan, que é aquilo que a gente faz na aula, no trabalho, que é pensar então o que é que eu tenho que configurar, pensar nos comandos que tenho que pôr em cada router, para depois então ir pôr. Ou manualmente, como a gente está a fazer, ou depois fazer um script, uma coisa de usar um Ansible, usar um Python com as APIs que os routers agora têm,
para fazer a configuração de forma mais automática. Então, configurar o OSPF. Tenho que ligar o OSPF em todos os routers que eu quero que estejam no OSPF. Definir um ou mais processos OSPF. Eu posso ter 2 OSPFs diferentes e mais ou menos é como se estivesse a dividir o router. Atenção que, obviamente, que eu num processo de OSPF só conheço a topologia daquele processo e das áreas que eu tiver naquele processo. E depois de ser quais é que são as interfaces que vão entrar no OSPF. E aqui é muito parecido com aquilo que vimos no caso do EGRP. Ou seja, eu vou ter um comando, que é o comando network, mais uma vez, onde eu crio uma regra. Essa regra vai ser testada contra todos os endereços de todos os interfaces. Os endereços dos interfaces que baterem certo com aquela regra são para os interfaces que tiverem endereços que batam certo com essa regra, eu vou considerar que esses interfaces participam no OSPF. No caso do OSPF, existe outra maneira de fazer isto, que é na própria configuração do interface dizer que aquilo pertence ao OSPF e não usar o comando network. Mais uma vez, aquilo vai fazer duas coisas. Quando eu digo que o interface participa no OSPF, isto quer dizer duas coisas. Quer dizer que ele vai tentar fazer uma vizinhança através desse interface. Primeira coisa. Segunda coisa, que ele vai enviar no link state advertise aquele link, ou seja, vai dizer que aquele link vai dar a conhecer aquele link. Aquele link vai pertencer à topologia daquela área. Então, como é que isso se faz? Está aqui as duas maneiras. Temos aqui esta configuração do router 1, que está na área 0. Só está na área 0, portanto, só tem uma interface e essa interface está na área 0. Depois temos o R2, que já é, portanto, isto é aqui é um ABR, não é? Tem uma interface na área 1, uma interface na área 0. Este só tem uma interface na área 0, portanto é um area router, ou neste caso, como está na área 0, um backbone router. Então, começando aqui pelo R1. Está aqui também a configuração do interface. Vocês já sabem, né? Configurar o IP. No caso dos routers, não é preciso fazer o no switch port, porque eles só funcionam em layer 3. Portanto, não é preciso o comando do no switch port. Podem pôr logo o IP address. Portanto, isto vai dizer que este interface está na rede 10.64.0/24 e tem o endereço .1 dessa rede. Aqui, obviamente, tem que estar na mesma rede e, neste caso, é o .2. Estão os dois na mesma rede. Reparem que é Ethernet e está point-to-point. Não há problema nenhum. Ou seja, sem mais configuração do que esta que está aqui, o que vai acontecer é que aqui eles vão eleger um DR e um BDR, desnecessariamente, neste caso. O interface está configurado, vou ligar o OSPF. Vou ligar o OSPF, comando router OSPF. Aqui isto não tem que ser igual em todos. Isto é local ao router, mas normalmente a gente põe igual em todos. Reparem que aqui está o 50 em vez do 1. Isto é propositado para vocês verem que não é igual, não precisa de ser igual. No EGRP tem. No EGRP aquilo é um AS number, precisa de ser igual em todos, senão eles não formam vizinhanças. Aqui não. Isto é, o que eu estou aqui a dizer é que todos os interfaces que começarem por 10, porque é esta regra aqui que está, vão pertencer à área 0 no OSPF 1, aqui neste router. Se estes interfaces baterem certo com um interface que está num OSPF qualquer no outro router, eles vão fazer vizinhança, mesmo que nesse outro router o OSPF tenha outro número. Isto é só para dividir processos do OSPF dentro do próprio router. Portanto, não tem que ser o mesmo número em todos. Agora, obviamente que se aqui há o OSPF, que neste caso até está com o processo 50, e aqui há o OSPF, eles vão fazer uma vizinhança, independentemente de estarem com o mesmo número ou não. Aqui o que é que está a acontecer? Todos os que começam por 10, porque isto está com o wildcard mask com o 0 só aqui, vão entrar no OSPF. O que quer dizer que ele vai tentar fazer uma vizinhança por aqui e vai dar a conhecer todos os links. Vai dar a conhecer todos os links que ele tenha, que comecem por 10, neste caso só tem este, vai dar a conhecer este link, sendo que a rede deste link é 10.64.0/24. Mesma coisa do EGRP, não se baralhem nisto.
Portanto, isto não está aqui a dizer que eu vou dizer que tenho um link com a rede 10/8. Não, isto está a dizer que todos os que comecem por 10 entram. Depois a rede que eu digo que existe é a rede que tiver mesmo configurada no interface. Que neste caso é uma /24. Aqui no R2, mesma coisa, estou a ligar ao SPF, neste caso pus outro número. E aqui tenho dois interfaces, cada um na sua área. O da área 0 está configurado da mesma maneira. Okay? Neste caso, eu já não posso fazer um network 10. Porquê? Porque não estão os dois na área 0. Se eu fizesse este comando igual ao que está deste lado, o que é que ia acontecer? Tanto o serial como o Fast Ethernet 00 iam ambos bater certo com esta regra. O que queria dizer que ambos ficavam na área 0. E eu não quero isso. Então é por isso que aqui está mais específico. Estão a ver? Aqui até está super específico. Está com tudo a zeros. Portanto, aqui só mesmo este interface é que vai bater certo. Mas não precisava de ser. Reparem que este é o 1064 e aquilo é um 10.2. Eu podia, por exemplo, aqui pôr 10.2. Podia ir até ao /24, mas até podia ficar por aqui. 10.2.00 e pôr aqui 0.0.255. 255, área 0. Ok? E isto também funcionava, porque só aquele é que bate certo. O 1064 não bate certo com isto. Portanto, não bate certo com esta regra, não entra na área 0. Mas eu também quero que ele entre no OSPF, então também tinha que pôr um comando network para ele, senão ele não entrava. Aqui não está o comando network para mostrar a maneira alternativa, que é no próprio interface, na própria configuração do interface, dizer que ele pertence à área 1. Outra hipótese era aqui, como fazemos com o comando network, agora pôr um comando network para bater certo só com este endereço deste interface. Aliás, deste, que é o que falta aqui, daquele já estava. Oh, aqui enganei-me, isto ia ser o 1064. Ninguém reparou, vocês não estão atentos. Portanto, aqui deveria ser o 1064.0. Porque este é que está na área 0, ok? Do 1064. E agora punha aqui o 10.255.255, área 1. Isto era outra hipótese. Se eu fizesse este comando network, não precisava de fazer aquele aqui, não é? Isto também funciona com mais do que estas máscaras. Podia ser assim, podia ser 1064 0 e pôr aqui o 0. Ok? E aí obrigava a que fossem estes três iguais. Aqui também podia pôr 10, 2, 1 e aqui pôr mais um 0. Neste caso era igual. Porquê? Porque não há nada que eu queira excluir. O que eu tenho aqui é garantir que isto só bate certo com o que realmente eu quero que seja da área 0 e isto só bate certo com os que eu quero que realmente sejam da área 1. Ok? Pronto. Tem a outra hipótese, que é nem sequer usar os comandos network e andar a pôr em cada interface à mão. Se forem poucos interfaces, é uma hipótese também. O Router ID, portanto, só isto já configura o SPF. Eles já vão fazer a vizinhança, vão informar destes links que batem certo com a regra e depois vão correr o Dijkstra e vão calcular os caminhos. Ok? Vão separar as áreas. Este aqui vai conhecer a topologia daqui e a topologia daqui, mas este só conhece aqui e este só conhece aqui. Portanto, a única coisa que este R3 sabe da área 0 é que existe esta rede, mais nada. Mas não sabe aqui os pormenores, isto é só um link, são 20 links lá dentro. O Router ID, que é, lembram-se quando faziam o show IP OSPF Neighbors, para verem quais é que são os routers com os quais fizeram vizinhanças, o router está identificado com uma coisa que aparece lá, que é o Router ID. Portanto, serve para identificar, quando eu estou a fazer verificações com os comandos show, e quero saber quais é que são, quero ter a ideia de quem é que enviou o link State Advertisement, do meu vizinho, ainda vai servir para outra coisa que já vamos ver a seguir. Então, como é que isto é definido? Se eu não configurar nada, o Router ID, que é aqui
lá está, usado nas Link State Databases para identificar os routers. Reparem que eles têm que construir uma topologia. Eles também identificam o router com este router ID. Quando constroem a topologia. Qual é que vai ser o router ID? Ora, o OSPF para estar a funcionar implica que pelo menos existe um interface, que é aquele com o qual está a fazer a vizinhança com alguém, que está a funcionar e que tem um endereço IP, não é? Pelo menos um tem que existir. Normalmente existem mais. Então, se eu não disser nada, o que é que vai ser o router ID? É o maior endereço IP de todos os interfaces ativos no momento. Ok? Se existir um interface de loopback, já vamos ver o que é o interface de loopback. Um interface de loopback, já voltamos aqui. O interface de loopback é uma coisa que eu crio assim. Interface de loopback e depois dou-lhe um número, depois posso ter N, e depois tem um IP address. Este interface não é físico. É de loopback, é como o 127.0.0.1 nos nossos computadores. É um IP que existe no próprio router, só que eu no router posso ter N. No router ou no multilayer switch. Normalmente nós representamos-los nos desenhos com assim, os loopback interfaces. Okay? E usam-se muito em laboratório, quando estamos a testar configurações. Isto não só aqui que estamos a fazer uma cadeira, mas no mundo real. Muitas vezes eu quero testar uma configuração de routing, onde depois, na prática, isto aqui vai estar ligado a switches, não é? A LANs, a um AP, seja o que for. Mas vai haver aqui Layer 2, não é? Isto é uma subnet, e, portanto, aqui há uma VLAN, e essa VLAN tem um ou mais switches ou um ou mais APs. Ok? E wireless. Eu, quando estou a testar a parte de routing, não preciso ter lá mesmo os switches, porque aquilo que eu quero é só saber se eu consigo saber que esta rede existe aqui. Então posso criar um interface destes com a rede e depois este router, se este endereço bater certo com um comando network, ou se eu aqui dentro disser que ele pertence ao SPF, ele vai ser anunciado como um link que existe naquele router. E depois vai entrar na topologia do OSPF e vão ser descobertos caminhos para esta rede. Ok? Isto é este caso aqui em que eu estou a incluir o loopback address, no protocolo de encaminhamento. Eu posso não incluir, porque eu posso não ter um comando network que bate certo com este endereço, não é? E posso não ter isto no OSPF. Se eu não tiver isto no OSPF, esta rede não é conhecida. Ok? Se esta rede não for conhecida, ninguém vai conseguir chegar àquele IP, a não ser dentro do próprio router. Se ela for conhecida, vai ser anunciada a toda a gente, e então é o caso em que estamos a usar isto, por exemplo, para simular um endereço, e não só. Depois iremos ver outras utilidades que isto tem. Porque, ao fim e ao cabo, isto também é um endereço deste router, que desde que eu tenha um caminho para o router, eu consigo chegar àquele endereço. Porque eu tenho vários... Por exemplo, o loopback também é bom para eu fazer a telnet para gerir aqui o router, para criar uma interface de gestão. Porquê? Imaginem que isto vocês têm aqui o IP1, têm aqui um IP2 e têm aqui um IP3. E agora vocês estão numa máquina e conseguem chegar a estes IPs todos. E nessa máquina estão a fazer a gestão do router, seja por CLI, fazendo um SSH, seja usando o RESTconf ou o NetConf, com um script que depois envia aqui coisas para aqui por HTTP. E estão a usar, por exemplo, o IP1. Fizeram, por exemplo, o SSH para o IP1, ou Telnet. E agora estão lá dentro do router a gerir isto. E agora, de repente, este link cai. Ok? Este link cai, esta sessão vai abaixo, vocês ficam sem comunicação para o router. Se tiverem a usar um loopback, não usam aqui o IP1, não usam aqui o IP1, usam aqui o IP do loopback. Para isto acontecer, implica que a máquina a partir da qual vocês estão a fazer isto esteja ligada a uma gateway que depois sabe chegar a este IP. Para isso acontecer, este router tem que anunciar este IP por um protocolo de encaminhamento. Ou seja, no caso do OSPF, tínhamos que estar neste caso daqui. Isto tinha que pertencer
ao SPF para ser anunciado e para a gateway onde este PC está ligado, saber chegar lá. Se souber chegar lá, ele até pode estar a ir por este IP, porque este era o caminho mais curto. Mas se isto for abaixo, ele pode ter um caminho alternativo por aqui. O protocolo vai correr o DIGS outra vez e vai dizer que eu consigo chegar ao loopback na mesma, só que agora, em vez de ser por este interface, é por este. Ok? E reparem, isto no caso do SSH ou do Telnet, que é TCP, ou, por exemplo, se for o RESTconf, que também é HTTP, que também usa TCP, nem sequer se vai notar. Porquê? Porque vai haver algumas perdas de pacotes quando este link cair, mas o TCP faz retransmissões. E depois, quando a parte de baixo do IP reconverge para outra rota, os pacotes começam a chegar outra vez, portanto vão chegar as transmissões e aquilo vai continuar. Nem sequer cai. Portanto, outra utilidade boa para os loopbacks, para além de ser simular redes, e para depois eu ver se está a funcionar bem a parte de encaminhamento e se eu consigo chegar aqui a esta ponte, onde depois estaria pendurada uma LAN, não é? Uma VLAN. Também pode servir para a própria comunicação com o router de forma mais estável. Se houver então, voltando atrás, agora que já sabemos o que é um loopback interface, se existir pelo menos um loopback interface, o router ID é o endereço desse loopback. Mais uma vez, por razões de estabilidade, porque se não houver loopback e não tiver configurado o router ID, ele vai escolher o endereço maior, o maior endereço IP. Mas se essa interface for abaixo, esse endereço IP deixa de existir, o que implica que era preciso arranjar outro router ID. E isso, se o processo OSPF já está a correr, implicava mandar o processo da OSPF abaixo só por causa disto. E ele ter que voltar a formar as vizinhanças todas outra vez porque tinha outro router ID. Se existir um loopback, ele já vai usar o loopback. Porquê? Porque o loopback só vai abaixo se o router todo for abaixo. E, portanto, aí não há volta a dar. Mas se um link for abaixo, mas continuar a haver conectividade para aquele IP continua a existir. Pronto. E, portanto, não há necessidade de voltar a reiniciar o processo ao SPF e fazer vizinhanças outra vez, porque o router ID não muda. O router ID não muda porque o loopback vai estar sempre funcional desde que o router não está dependente de um link físico. Ok? Depois, ainda temos uma alternativa que é usar o router ID, o comando router ID, para eu dizer qual é que é o router ID. Obviamente isto tem que ter um formato que é um IP. Porquê? Porque como o processo por omissão é escolher um destes IPs, o router ID tem um formato que é de IP. Mas quando eu uso o comando, eu não preciso dar um IP que exista. Aliás, normalmente faz-se uma coisa que é, nós damos números aos routers nas topologias, não é? Eu tenho o R1, o R2, o R3. Normalmente dá-se números na topologia da rede. Então o que às vezes se faz é, configura-se isto com o router ID, por exemplo, para o 1, 1.1.1.1. Estão a ver? Para o 2, 2.2.2.2. Porquê? Porque normalmente estes IPs não existem. Para já porque são do espaço público. E normalmente isto é um IGP, está a correr dentro de um AES, está a usar endereços privados. Okay? Não está a usar endereços públicos ali dentro. Os endereços públicos normalmente eu só tenho um para fora. Na fronteira, depois para dentro os endereços privados. Portanto, aqui normalmente não havia grande problema com isto. Também, mesmo que os IPs existam, não há grande problema. Pode haver algum problema depois de confusão quando eu estou a ver coisas, ver lá um e pensar que aquilo tem alguma coisa a ver com o router ID, quando o que eu estou a ver é um IP que existe lá. Mas não tem problema nenhum, porque isto também não é usado para forwarding, não é usado para nada, não é? Ele lá porque tem aqui o router ID 1.1.1.1, não vai responder a um ARP se alguém perguntar por aquele IP a dizer que tem aquele IP. Porque isto não é um IP, isto é só um identificador. Tem o formato de um IP. Ok? Portanto, não há nenhum problema aqui em usar isto e normalmente se vocês forem ver na internet, nos exemplos das páginas da Cisco, etc., é uma coisa que é comum fazer-se, que é dar ao router 1 o 1.1.1.1, dar ao router 2 o 2.2.2.2. Isto quando se usa o comando router ID. Se não se usar, já sabem que vai ser o endereço do maior loopback, se existir um loopback. Se não existir um loopback, o maior endereço dos interfaces físicos. Ok? Pronto, já vimos aqui o que é o endereço do loopback. Então o router ID, estão a ver, neste caso aqui deu-se o 10.10.10.1.
aqui em vez do 10.10.1, por exemplo, como isto é o router 1, poderiam dar o 1.1.1.1.1. Sempre que muda o router ID, lá está, é necessário recomeçar o OSPF, que não é uma coisa boa, não é? Daí ser bom usar o router ID logo quando estamos a configurar, ou então ter pelo menos um loopback, e é por isso que ele usa um loopback, porque se usar um loopback, não precisa de fazer o restart tão frequentemente, porque o loopback não vai deixar de existir enquanto o router estiver a funcionar. Já se não existir um loopback e for usado um endereço de um interface físico, se acontecer alguma coisa àquela porta, deixa de existir, logo o ID já tinha que mudar, e se o ID já tem que mudar, o router já tinha que fazer uma coisa destas. E fazer as vizinhanças todas outra vez. Pronto, lá está. Se fizerem show IP ao SPF, ele diz-vos qual é o ID que vocês têm agora, qual é que é o processo, que isto tem a ver com o número que vocês deram lá. Se houvesse mais do que um, iam aparecer aqui várias linhas destas, cada uma com o seu número, e eventualmente ele podia ter IDs diferentes em cada um dos processos. Quantas áreas é que há neste router? São 2 normais. Estas stub são as tais especiais que nós não vamos ver aqui em pormenor, que a diferença é que substituem, em vez de saberem as redes das outras todas, substituem sempre isto por uma default. Por exemplo, isto é o caso da stub. As stubs nem fazem isto com as rotas aqui, é só com as rotas externas. Esta aqui, que nem sequer é standard, é uma coisa só da Cisco, é que substitui tudo por uma default. Portanto, a única coisa que ele sabe das outras redes é um 0000. Nas áreas normais, não. Ele sabe as redes das outras áreas. E até sabe as redes externas que sejam injetadas. Ok? Pronto. Depois diz quantas interfaces é que tem em cada área. Aqui tem uma na área 1, uma na área 0. Pronto. Então, já temos aqui a configuração, que é a mesma da há bocado, para fazer isto. Depois, o que é que vocês podem ver? Podem ver o show IP ao SPF, que já vimos, que ele mostra aquela informação. Até tem aqui também informação já sobre os timers dos LSAs. Isto não é assim tão importante. Mas, por exemplo, aqui já foi executado alguma vez o Dijkstra, quantas vezes. Se quiserem ver show IP ao SPF e depois num interface específico, para ver se aquele interface está realmente a entrar no OSPF como vocês pretendiam ou não. Ele aqui vai dizer, para além da informação que já conseguiam ter se pusessem só show interface face Ethernet, vai dizer qual é que é o IP que vocês têm naquele interface e se ele está ou não no OSPF, em que área e com que process ID, e em que vocês são, e qual é que é o router ID que vocês têm naquele. E também qual é o tipo, se é broadcast ou point-to-point. E também aqui outra informação engraçada que aqui tem é se alguma vizinhança está a ser feita por aquele link ou não. O show IP ao SPF Neighbor mostra-vos, é bom para ver se vocês estão a conseguir fazer as vizinhanças. É óbvio que a primeira coisa que a gente faz quando liga um protocolo de encaminhamento é logo ir ver o show IP route, que é a tabela de encaminhamento. Se tiverem lá as rotas todas que eu quero para o SPF, eu já sei que aquilo está a funcionar bem, né? Que já tenho as vizinhanças, etc. Isto é mais fino quando, por exemplo, eu vou à tabela e não me aparecem lá rotas ao SPF. Então eu tenho que começar a ir ver com estes comandos o que é que está a passar. Se tenho as vizinhanças, se não tiver as vizinhanças, então tenho que ir ver, por exemplo, o comando que estava anterior, se os interfaces todos que eu quero que entrem estão realmente a entrar. Posso me ter enganado no comando network. Estão a ver aqui, neste caso, como não foi configurado nada e o link era Ethernet naquele desenho, apesar de ser só ponto a ponto, estamos a falar deste aqui, como aquilo era um fast Ethernet, ele elegeu aqui este como DR e faz aquele mecanismo do DR e do BDR desnecessariamente. Já vamos ver como é que eu podia evitar isso. Ok? Se eu fizer aqui o show IP com o detail, se eu acrescentar o detail, tenho aqui isto tudo. Quem é o DR, quem é o BDR.
quantas vezes é que já mudou o estado, a prioridade, que só tem relevância se estiver em broadcast. Portanto, isto acontece porquê? Porque por omissão, um interface que seja Ethernet, e era o caso deste, está configurado como Network Type Broadcast. Se vocês sabem que aquilo vai estar numa ligação ponto a ponto, dentro do modo de configuração do interface, podem fazer um comando que é o IP ou SPF Network Point to Point. E ele deixa de fazer a eleição ali do DR e do BDR naquele interface, porque sabe que aquilo está ligado de ponto a ponto. No trabalho, no exercício que eu vou acrescentar do SPF no trabalho, eu vou-vos pedir, só para vocês terem que configurar a priority, que vocês, num link que não tem nenhum switch, definam qual é que é o DR. Mas é porque sim, não era necessário, porque aquilo é só um ponto a ponto, mas vocês podem lá definir qual é que é, mexer nas prioridades. Depois tem o show IP route. Aqui neste caso podem acrescentar o OSPF se quiserem ver só as OSPF. Se não fazem show IP route, aparecem todas, as diretamente ligadas, que alguns de vocês já veem agora no trabalho, desde que têm o SVI, ou quem já tiver o EGRP também já lá vê as rotas EGRP. As OSPF têm o código O e têm mais uma informação que não existe nas do EGRP, que é se são intra-área ou não. Okay? Aquele IA quer dizer que é interárea, quer dizer que é uma rota de outra área. Okay? Os que não têm o IA são rotas internas da área. Okay? Portanto, quer dizer que aquela rede está dentro da minha área, os IAs quer dizer que aquela rede está fora da minha área. Pronto, também podem fazer o show IP protocolos, em que vai-vos mostrar a informação sobre todos os routing protocolos que vocês estão a executar na altura. Agora, o que é que acontece aqui que também acontecia no caso do Distance Vector do EGRP? Eu às vezes quero que um interface participe no OSPF, neste caso porque eu quero que aquele link faça parte do Link State Topology, que faça parte, portanto, que os outros conheçam aquela rede para depois terem rotas para aquela rede, mas posso não querer fazer vizinhanças através daquele link, porque sei que não está lá router nenhum. Okay? Que é o que acontece tipicamente nos links que estão ligados a VLANs, não é? A topologias em Layer 2, sejam elas do tamanho que tiverem. Não é? Isto pode ser uma topologia grande, que tem esta rede. Então aqui eu quero que esta rede, que este interface, portanto, que o IP deste interface bata certo com o comando network. Porquê? Porque eu quero que este R1 anuncie na sua link state advertisement que existe esta rede lá e que tem este link. Mas não quero fazer vizinhanças por aqui, porque o que está ali pendurado é uma coisa em Layer 2, não está lá router nenhum para fazer vizinhança comigo. Mesma coisa que se fazia no EGRP. Portanto, eu posso, duas maneiras. Ou digo que são todos passivos por default. Isto pode ser útil, até pode ser útil na maior parte das topologias, porque na maior parte das topologias eu tenho muitas VLANs cá em baixo penduradas, ou tenho mais do que uma, penduradas, pelo menos, penduradas num router. E depois o router só tem, por exemplo, um ou dois uplinks para cima, e esses dois uplinks é os que não podem ser passivos, porque são os onde vai haver vizinhanças, mas os outros, se forem mais que dois, são todos passivos, que são onde estão penduradas as VLANs e onde está pendurado o Layer 2. Portanto, se for esse o caso, ou seja, se houver, que é o caso aqui do R1, há mais interfaces aqui do que ele tem para fazer vizinhança, que só tem um, então aí pode fazer sentido ter o Passive Interface Default, e depois só pôr o No Passive Interface no interface que não é passivo. Se não for isso o caso, então faço ao contrário. Ponho Passive Interface para aqueles que eu quero que sejam passivos, que é o caso aqui do R2, que tem dois onde quer fazer vizinhanças e só tem um onde não quer fazer vizinhança. E, portanto, aqui neste caso está feito ao contrário. Portanto, está feito o Passive Interface só para aquele que eu não quero que participe. Ok? Se olharmos aqui para os comandos, lá estamos outra vez. Este quer que ele quer que ele entre, ele bate certo com este primeiro comando network, 192.168. O 10 bate certo, porque aqui está tudo, qualquer um que comece por 192.168 bate certo, portanto vai ser anunciado. Também iria ser feito,
uma tentativa de fazer uma vizinhança por aqui, mas como eu ponho o passive interface, já não vai ser. Aqui estes comandos network, isto é mais ou menos assim. Se vocês quiserem, podem ser super específicos e vão ter que pôr mais comandos network. Se não, podem ser menos específicos, desde que garantam que não metem nada que não é suposto e podem usar menos comandos network. O custo aqui tem essencialmente a ver com a largura de banda do link. Mais uma vez, não quer dizer que o Dijkstra vá encontrar o caminho mais curto geodésico. Isso vai acontecer se todos os links tiverem a mesma largura de banda, mas se não for esse o caso, pode não ser. Portanto, pode ser um caminho mais curto com mais links do que outro, se estes links tiverem todos uma largura de banda muito superior à largura de banda dos links do caminho mais curto. Vocês poderiam mudar isto artificialmente usando o comando bandwidth, senão ele usa os por omissão daquele tipo de porta. Ok? E, portanto, a maneira que vocês podiam mudar aqui o custo era usando este comando bandwidth e pondo outro valor. Um valor mais alto ou um valor mais baixo. Um valor mais alto, se querem que o custo daquele link seja menor, porque mais largura de banda é um custo menor. E se não um valor mais baixo, se querem que o custo seja maior. É a única maneira que se pode, por exemplo, tentar otimizar uma rede, mas isto depois tem complexidade intratável. Se vocês quiserem otimizar o routing de uma rede, porque o caminho mais curto não vai nunca otimizar, por exemplo, a utilização de uma rede, nunca vai. Se vocês estiverem a usar um protocolo de shortest path, vocês vão ter sempre congestionamento na rede quando ainda há links onde aquele tráfego podia passar que está livre. Okay? Nunca vai ser o ótimo, nunca vão ter a utilização ótima, tipicamente até tem utilizações baixas. A maneira de eu poder fazer isso implicava resolver um problema que é de complexidade intratável e depois a maneira prática de implementar era mudar os pesos para que ele usasse o caminho mais curto fosse definido de maneira a poder usar esses links, não é? Que estão em sítios mais compridos. Portanto, na prática, nós não costumamos mexer aqui nisto muito. Até porque se eu quiser fazer isso, então já não vou para estes protocolos normais, já irei para redes SDN, para além daquilo que a gente já tocou no SDN de configuração automática, com APIs. Já tem que ser um SDN que implica mudar este comportamento do protocolo. Que já teria que ser, como nós depois vamos ver, o OpenFlow, ou, no limite, o único protocolo que existe que permite fazer isto facilmente é o BGP. E há cenários onde isso acontece, por exemplo, nos data centers do Facebook, eles usam BGP dentro do data center em vez do OSPF ou do ISIS, simplesmente porque para poderem usar como o BGP nós podemos manipulá-lo para não escolher as rotas mais curtas, eles então podem ter maneiras de fazer então essa tal otimização e depois ir dizer especificamente qual é que é o caminho que querem que aquilo seguem e indo lá programar o BGP para não escolher o caminho mais curto, mas sim aquilo que eles querem que seja usado naquela altura. Mas isso são são para cenários específicos. Aqui eu poderia fazer uma coisa do género. Aqui como veem, tem muito pouca flexibilidade para alterar esse comportamento. A única coisa que podem fazer é alterar o bandwidth. Já agora no EGRP é a mesma coisa. Também tem muito pouca flexibilidade e é exatamente a mesma questão. Se quiserem tentar manipular ali um bocadinho, a única coisa que podem fazer também é mudar o custo dos links. O que é que falta aqui para terminarmos? Que temos sempre em protocolos de encaminhamento. Sumarização, lembram-se? Importante, também já falámos quando estávamos a falar do planeamento. E em todos os protocolos isto é importante, porque é para diminuir o tamanho da tabela de encaminhamento. Duas razões: memória e acelerar o processo de lookup quando os pacotes chegam, porque não se esqueçam que no encaminhamento IP é o longest prefix match, aquilo nem sequer pode parar no primeiro hit, tem que ir ver se há algum mais específico. E, portanto, quanto menos entradas, melhor. E para além desse fator, há também o fator de
tanto no caso do distance vector, de eu não estar a reconvergir e a estar a trocar distance vectors outra vez, com ainda por cima aquele problema que vimos que os distance vectors têm, que até tem um nome, eu esqueci de dizer há bocado, que chama-se Path Exploration, que é aquele problema de eu descobri que o meu custo mais curto mudou, a seguir vou para outro custo, que depois vai acabar por estar afetado pela mesma falha. No LSI, nos link state, isso não acontece, né? Porque eu tenho a topologia toda e, portanto, quando vou recalcular o Dijkstra, vou automaticamente eliminar todos os caminhos que usam o link falhado, porque ele simplesmente deixa de existir na topologia. Mas aqui também quero evitar, de qualquer das maneiras, que cada vez que há uma falha que não altera muito, porquê? Porque se eu só tenho um ponto de entrada para um sítio, não me interessa nada aqui que haja aqui uma falha, não é? Porque eu, para chegar a qualquer rede que exista aqui, o meu ponto de entrada é aqui. Portanto, aqui em cima, neste resto da rede aqui em cima, eu não preciso de saber que houve aqui uma falha. Portanto, eu não preciso de receber LSAs aqui. Está bem que se isto for noutra área, eu já não recebia LSAs daqui, mas recebia na mesma. Aliás, recebia LSA daqui a dizer que esta rede aqui tinha deixado de existir, porque eu conheço as redes todas que estão aqui, não conheço a topologia. Mas se isto implicasse deixar de haver uma rede, aqui um link interno também não implicava nada, no caso das áreas. Um link interno, porque isto não é conhecido ali. Ele só vai enviar as redes que são para atingir. Mas, por exemplo, se houver uma rede que deixa de existir, eu ia estar a ser informado e é um bocado desnecessário se o caminho for sempre por aqui. Como é que se faz então sumarização no OSPF? É muito simples e a sumarização é por área, ok? Portanto, no OSPF só há sumarização por área. Se vocês estiverem a fazer uma coisa single area, não conseguem fazer sumários. Ou seja, só com a área 0. O que vocês fazem é sempre nos border routers das áreas, é aí que vocês fazem sumários. E normalmente um sumário, o ideal é que inclua as redes todas de uma área. Mais uma vez, os mesmos cuidados que já tínhamos dito que temos que ter. Eu não posso ter uma zona a mandar um sumário e outra zona a mandar esse mesmo sumário, porque depois estes routers do meio não sabem se vão de ir para aqui, se vão de ir para aqui. Okay? Portanto, tem que ter cuidado no planeamento das redes e nos sumários que podem fazer. Portanto, aqui nunca podem fazer um sumário que inclua redes que existem noutra ponta, noutro sítio. Ok? Porque senão depois pode acontecer este caso do router não saber para que lado é que tem que ir. Aqui, por exemplo, temos estas duas redes e nós vamos fazer aqui, neste caso, um sumário mais específico possível para apanhar estas duas redes. Portanto, isto é a 64 e a 68, barra 30. Ok? Então, neste caso aqui, está a ser feito aqui uma máscara que anda de 32 em 32, no último octeto. Estão a ver? Neste último octeto. Ok? Que é, portanto, o barra 30 anda de 4 em 4, barra 29 de 8 em 8, barra 28 de 16 em 16, é um barra 27. Ok? Isto é um barra 27. Barra 27, que isto quer dizer que isto vai do 64 ao 64 mais 32. Ok? Portanto, vai do 64 ao 96, não é? 64 ao 96. Ou seja, inclui o 64 e o 68. Como é que é feito? Configuração do OSPF. Os interfaces começados por 194, 168, 10, 64. Aqui até está com o barra 3. Só vai mesmo bater certo com aquele interface. Isto aqui, estas duas podiam estar só assim, não é? Não há nenhum motivo para não estarem só assim. Podiam estar só com o comando assim, com o comando network. Podia ser só aqui 10, 0, e depois aqui 0, 0, 0,255. Não há nenhum motivo para isto estar tão específico. Porquê? Porque não há nada aqui começado por 192, 168, 10 que eu não quero que não esteja na área 1. Portanto, não precisava de ser tão específico aqui. E podia pôr só um comando. Podia pôr só um comando network aqui. Porque, estão a perceber, não é? Porque não há nada que bata certo com esta regra que não esteja na área 1. Portanto, eu podia substituir estes dois comandos por apenas um comando network aqui. Aqui eu podia pôr um comando network. Este PowerPoint de vez em quando vai.
Tem que ser com RAR. O touch não está lá. Pronto. Portanto, isto aqui era uma hipótese, era substituir estes dois por outros dois. Depois, o outro a dizer quais é que vão para a área 0, que são os começados por 10, 10, 10. E depois, o sumário para a área 1. Ok? E este sumário com esta máscara, este IP, esta máscara, é do 10, 192, 168, 10, 64 ao 192, 168, 10, 96. Que inclui as duas que cá estão, que é a 64 e a 68. Ok? Não existe aqui a necessidade do No Auto Summary, como havia no EGRP, porque o OSPF não faz. Não faz sumários por default. Tem aqui outro exemplo. O que é que vai acontecer? Este router é de fronteira, tem a área 0 e tem a área 1. Os LSAs até têm outro tipo, quando são um sumário, porque, lá está, não enviam a informação, individual, portanto, ele não envia todas as redes que existem aqui, vai enviar só uma. Reparem que os routers da área 1, a única coisa que sabem de toda a topologia da área 0 é que existe lá aquela rede que é aquele sumário, mais nada. Não sabem mais nada dali. Portanto, o que eles calculam, para eles a topologia é a topologia daqui e depois tem lá um cotezinho que é aquela rede, pendurada neste router aqui, neste ABR. Neste caso, quer sumarizar do 172.16.96.24 até ao 172.16.127. Neste caso, vou usar a mesma, o ponto 224, que aqui é, portanto, aqui 24, 23 andava de 2 em 2, 22 de 4 em 4, 21 de 8 em 8, 20 de 16 em 16, barra 19. Portanto, isto aqui vai ser um barra 19, okay? Que é o 224 aqui. 224 aqui quer dizer que é agora o terceiro octeto que anda de 32 em 32. O que quer dizer, mais uma vez, que neste caso vai do 64. Vamos ver, o comando do sumário ainda não está cá. Está aqui, está já. O 64. Portanto, este 64 vai do 64 ao 96. E este de cima vai do 96 a 96 mais 32, que é 127, já? 126. Não, 198 mais 32, 96 mais 32. Dá 126, 128. Exatamente. 128. Ok? Portanto, isto vai do 64 ao 96, isto vai do 96 ao 128. Que é exatamente o que eu quero, estão a ver? O de cima, que é para este, 96 ao 127, é este, que é o da área 0. Estão a ver aqui? Área 0 é o que está do 96 ao 128. O da área 1, que também vai estar a ser sumarizado, neste caso sumarizado para aquele lado, é do 64 ao 95. Portanto, por isso é que se usou aqui do 64 ao 96. Ok? Por isso é que são estas máscaras que estão a ser usadas. Mais uma vez, comando network diz qual é que é a área, os que começam por 172, 16, 64 e estão na área 1. Ok? Aqui, por acaso, isto está com 000, quer dizer que estas redes nem sequer vão ser anunciadas. Isto aqui tem um erro desse ponto de vista, porque isto está com 000, estão a ver? Isto estando com 000 quer dizer que só mesmo este interface é que entra no OSPF, na área 1. O que quer dizer que só mesmo esta rede que tiver lá, que é 10.16.64.0, só essa rede é que vai ser conhecida. Portanto, não sei para que é que se está a fazer um sumário se só aquela rede é que é conhecida. Portanto, eu diria que isto aqui não devia ser assim, mas sim aqui pôr um 0, não é? E aqui um 0 e aqui 255. 255. Porque assim já é todos os começados por 172.16. Entram. Mas aqui tenho um problema porque eu não quero que eles entrem na área 1. Portanto, eu aqui teria que fazer um 172
16, isto é do 64 ao 95, portanto tinha que fazer 16, 64, 0, e depois aqui tinha que pôr 0, 0, e depois aqui tenho que pôr o contrário do 224. Tínhamos que fazer agora as contas, portanto isto é 255 menos 224. É os outros bits a 1, estão a perceber? Agora isto deve ser um 32 aqui. Ok? Isto aqui estou a pôr agora assim de cabeça, depois verifiquem. 32 e depois aqui 255, não interessa. Ok? Isto é que fazia o quê? Que todos os interfaces que comecem de 172.16.64 a 172.16, 96 participam. Ok? É a máscara contrária desta, porque é uma wildcard mask. Por isso é que é 0, 0 e aqui em vez de 224, 32 e depois em vez do 0, 255. Ok? Isto é que devia ser a máscara que estava aqui. E no de baixo é a mesma coisa. No de baixo devia ser 172, 16, 127, 0 e outra vez com o 0, 0, 32, 255. Que era para aqui, neste caso, bater certo com os que tenham endereços do 172, 16, 127, qualquer coisa, até ao 172, 16. Não era o 127 aqui era o 90. Aqui temos que pôr o primeiro, que é o 96. Portanto, do 96 qualquer coisa ao 127, 255. Do 96.0 até ao 127, 255. Qualquer interface que tenha um endereço desses, batia certo com este comando network. E aí é que eu os tenho todos. Como isto está aqui, este só está a anunciar só tem esta rede e este só tem esta rede, porque as outras não entram no OSPF. Portanto, o sumário está um bocado desnecessário. Porque é que eu estou a enviar um sumário se só existe uma rede? Para além dos sumários, outra coisa importante para diminuir as tabelas de encaminhamento, muito importante, é as rotas default. Lembram-se, especialmente na internet, porque eu não quero saber os endereços todos da internet. Se eu só tenho, neste caso até tenho duas saídas, mas se eu só tenho uma ou duas saídas, tipicamente. E tipicamente é isto que acontece. Hoje em dia, a maior parte das organizações já não tem uma única saída para a internet, tem pelo menos duas, mas de qualquer das maneiras nunca precisam de saber a tabela de encaminhamento toda da internet. Então aqui eu posso ter qualquer router que esteja ligado para fora do OSPF, pode injetar uma rota default. E eu posso definir qual é que é o custo. Ok? Isto é muito simples, é só com um comando. Portanto, é no router que eu tenho ligado para fora, eu ponho este comando que aqui está, o Default Information Originate, e depois posso ou não dar uma métrica. Ok? A métrica é opcional, vocês podem não pôr. E aí eles ficariam as duas com o mesmo custo. Aqui, como tem mais do que um, convém porem uma métrica. Se não puserem, também não tem problema. Porque os que estiverem mais perto deste saem por este, os que estiverem mais perto deste saem por este. Porque o Dijkstra vai calcular isso, não é? Vai ter duas redes com o mesmo... não havendo custo, vai ter ali duas redes. Portanto, isto é mais uma rede que aparece lá na topologia. É uma coisa que aparece aqui pendurada, lá na topologia. E, portanto, ele calcula... o caminho mais curto para este NOC, que neste caso aparece aqui em dois sítios, e portanto ele vai. É como se, para ele isto é assim até. Isto para a topologia do OSPF é como se tivesse isto aqui uma coisa, né? Que é o 0000. É como estão estão os dois a anunciar aquilo, os dois têm este link, portanto é como se tivesse aqui um nó que é o 0 que tem a rede 0000. E portanto o Dijkstra vai calcular, para uns vai ser mais curto por aqui, para outros vai ser mais curto por aqui. Portanto a métrica nem sempre é importante. Obviamente, se vocês têm este comando, têm que lá ter a rota estática com o 0000. Ok? Porque senão vocês estão a anunciar aquilo, depois o tráfego vem parar a vocês e depois vocês não sabem chutar aquilo para fora. Neste caso, este endereço seria o endereço deste link e este endereço para o R2, o endereço deste link. Não é? O seu endereço IP deste link. Por isso é que estão em redes diferentes, estão a ver? E para terminarmos o SPF, falta só aqui a questão da área 0. A área 0, eu tenho que ter a área 0. Lembram-se? Portanto, o que acontece é que eles todos enviam link states para a área 0 e depois a área 0 é que propaga a informação para as outras áreas. Não é?
Portanto, o que é que acontece? Este só vai conhecer redes daqui através do backbone 0. Eles não comunicam diretamente. Mesmo que eles tivessem ligação, que aqui neste caso não têm, eles não comunicam diretamente. Portanto, todas as áreas vão ter que estar ligadas à área 0 e a área 0 tem que ser contígua. O que quer dizer isto é que não pode haver aqui um router que tem interfaces, que eu digo que tem interfaces na área 0 e depois aqui outro que também tem na área 0 e eles não terem ligação entre eles. Pode acontecer, de repente, eu mudar uma rede que já existe e querer pôr mais uma parte do backbone e ficar de repente com duas zonas da área 0 que não estão ligadas. Ok? Pode acontecer eu também acrescentar uma área e depois não ter ligação direta à área 0. Como é que eu resolvo isto? Com uma coisa que se chama um virtual link. Para que é que isto serve? Serve para estender a área 0 para um router que não está fisicamente ligado à área 0. Transportando os LSAs através dessa área. Ok? Portanto, é como se eu criasse uma interface virtual da área 0 num router que não está na área 0. Como a figura é melhor, já vamos ver. Tem aqui, por exemplo, esta área 20, que não está ligada à área 0. Estão a ver? Esta área 20, que foi ligada aqui, nova, tem um border router que está na área 20 e na área 10. Mas não tem um border router que tenha uma interface na área 20 e na área 0. Como é que vocês veem se duas áreas estão ligadas? Tem que ter um router que tenha uma interface em cada uma dessas áreas. Portanto, esta área, para estar ligada à área 0, tinha que ter pelo menos um router que tivesse uma interface na área 20 e um na área 0. Não acontece. Tem este que está ligado, tem uma interface na área 20 e tem uma interface na área 10. Mas a área 10, essa sim, tem um router que está ligado à área 10 e à área 0, que é este aqui. Ok? Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer um virtual link entre estes dois border routers. Portanto, como é que vocês veem onde é que podem fazer um virtual link? Têm que ver que está uma área que está descontígua e depois têm que ver se essa área está ligada a outra área que está ligada à área 0. E depois têm que fazer um virtual link do border router entre a vossa área e essa área e o border router dessa área que está ligada à área 0. Portanto, aqui é um virtual link entre este 1.1.1.1 e este 2.2.2.2. Estão a ver o que é isto? São os routers IDs. Daí aquela relevância de configurar o router ID. Senão vocês, para configurarem o virtual link, têm que saber qual é que é o router ID. Se não o tiverem configurado explicitamente, ou fazem o show IP ou SPF numbers e veem lá qual é que é o que ele ficou, ou então têm que ir ver os interfaces todos dos routers e ver qual é que é o maior loopback, ou se não houver loopbacks, o maior dos outros IPs, que é para depois saberem no comando qual é o router ID que têm que pôr. Porque o comando é muito simples, é só chegar aqui e dizer que eu quero fazer o virtual link para este router ID aqui. E a mesma coisa deste lado. Neste lado também tenho que dizer que quero fazer um virtual link para este router ID. E tenho que dizer também qual é a área que o router link atravessa, que neste caso é a 10. Que o virtual link atravessa, que neste caso é a 10. O que é que isto vai fazer? Com o virtual link, é como se de repente este já tivesse um link aqui na área 0, que é o virtual link. E se este já tem um link na área 0, já é um border router para a área 0. Portanto, a área 20 já passa a estar ligada à área 0. O que é que vai acontecer? Os LSAs vão para a área 0 através deste virtual link. Ele havia só diretamente para este e depois este propaga para a área 0. Outra hipótese que está aqui é, de repente, duas companhias, por exemplo, vamos juntar duas redes da mesma empresa, mas que estavam em edifícios diferentes e de repente fiquei com uma área 0 que está num sítio e outra área 0 que está noutro sítio físico e que não têm ligação. Ou só têm ligação através de uns routers que estão na área 1. Mesma coisa, faço um virtual link entre dois border routers que estejam este nesta área 0, este na área 0 do outro lado e que depois tenham um interface numa área comum. Neste caso era 1. A configuração é assim, estão a ver? É dizer qual é que é a área que é atravessada pelo virtual link, depois virtual link e depois qual é que é a ponta de lá, que é o router ID. Isto não tem nada a ver com o IP, hein? Isto é o router ID. Isto não é o IP do interface, não é nada. É o router ID. E do outro lado, a mesma coisa, ponto, o router ID do lado contrário. Ok? Isto é importante
Depois podem fazer o show IP ao SPF Virtual Links para ver se ele está ou não. E depois vão ver que já têm uma vizinhança feita através do Virtual Link também. Vocês vão ver lá que tem, neste caso aparece a vizinhança feita também através do Virtual Link com o router da outra ponta. Ok? Aqui, isto é importante porque vocês às vezes estão lá a configurar e de repente têm uma coisa qualquer daquelas descontíguas, como estava ali a 20 ligada a 10, aqui só tem interfaces na 10. Imagina que este só tem interface na 20 e uma interface na 10. E depois então este é que tem uma interface na 10 e este tem uma interface na 0. E agora vocês têm aqui redes, não é? Que estão a ser incluídas no OSPF e de repente vocês vêm aqui à tabela de encaminhamento e ninguém conhece estas redes. E ninguém conhece estas redes, porquê? Porque a área 20 não está ligada à área 0. Aqui vocês teriam que fazer então o tal virtual link a atravessar a área 10 e veem que já começam a aparecer estas redes lá. Ok? Pronto. E terminamos por aqui. Já sabem o teste. É na próxima semana a hora da aula. Já tem lá salas no clipe. Acho que é um 12 e um 11, ou o que é. Portanto, o professor Luís Bernardo deve ir ajudar a vigiar. As salas só devem levar aí 10 ou 12 alunos cada uma. Não sei quantos é que eles contaram, mas devem ser 15. Porque ela atribuiu as salas antes das inscrições estarem fechadas, porque as inscrições só fecharam hoje, acho eu. Portanto, é assim, o pessoal que costuma estar aqui na aula provavelmente já todo se inscreveu, mas aquilo não tem muito, só tem 22 inscritos ainda. Não sei se realmente só vão 22, é que só estão 22 a contar a fazer. Eu sei de 2 alunos que não vão, mas são 36 e só cá estão inscritos no teste ainda, deixa lá ver hoje. Nos testes só estavam inscritos, ontem só estavam 22. Ainda só estão 22. Não se esqueçam que isto tem inscrições. Embora, na prática, eu tenho que ver estas salas a um 11 e a um 12, mas isto deve ter pelo menos lugar para 15. Portanto, eu sou capaz de fazer pelo menos uns 30 enunciados. Eu vou pôr no site, porque nós no primeiro teste não temos tempo para fazer uma aula de revisões. No segundo, se calhar, também não temos este ano. Temos os feriados. Eu vou pôr um pelo menos, mas acho que até vou pôr dois. Os 2 testes dos últimos 2 anos em que houve a cadeira, os 2 últimos primeiros testes com resolução no site. Depois os testes são muito semelhantes, especialmente este primeiro, aquilo não há grandes segredos, porque a ideia é vocês perceberem muito bem as coisas. Portanto, basicamente aquilo é sempre a mesma coisa, só que tem N variações possíveis. E vocês têm que perceber como é que funciona para saberem responder a qualquer variação. Mas tem muito a ver com cenários e depois em cada cenário os cenários vão variando de ano para ano e vocês perceberem o que é que acontece em cada cenário, né? Como é que o tráfego passa, se não passa, se é possível, se não é possível, como é que tinham que estar os links, se tem que estar em layer 3, se tem que estar em layer 2. No caso dos de encaminhamento, que rotas é que são escolhidas, que rotas é que podem ser ou não escolhidas, variando os cenários, portanto, não há muito. Vocês também, normalmente, aqui também não tem muita relevância. No segundo teste, talvez mais um bocado. Podem levar uma folha se quiserem, embora eu não peça comandos, normalmente, é muito raro. E quando peço é porque é daqueles que a gente falou 20 mil vezes e toda a gente sabe. Mas se quiserem podem levar uma folha com alguns cenários ou com cenários, comandos, com alguma coisa que queiram, podem levar uma, como era também em RIT 2 e não sei o quê, portanto, uma folha A4. Mas não se percam muito não estejam a contar muito, tentar olhar muito para a folha, porque o tipo de teste é mais de perceber, mas pode ajudar em alguma coisa mas os cenários não há ali muita coisa para decorar, né? Portanto, isso é os tipos de cenários que nós andámos a ver. Até mais perceber bem, mas podem levar a folha com alguma coisa que se sintam mais seguros de terem de informação, nem que seja meio dos comandos assim mais comuns e tal, se não se lembrarem bem. Embora nos testes, se vocês vão ver,
se aparecer um comando, ou diz que o comando foi feito, e é daqueles super comuns, que nós falámos nas aulas teóricas montes de vezes, e depois é raro, mas pode haver uma pergunta que peça para dizer quais eram os passos para configurar. Normalmente nem é importante que os comandos estejam todos certinhos, ou seja, a resposta pode ser do tipo, tem que ir à configuração do interface e dizer que ele deixa de ser um switch port e dar-lhe um IP. Não precisam pôr os comandos, podem dizer assim desse género, mas pronto, mas podem levar a fininha. E pronto, basicamente acho que não tenho mais recados. Era só isto. Mas isso depois, eu também, hoje à tarde vou pôr lá, só não pus ainda o fecheiro YAML, que ainda não o fui fazer, mas já o vou fazer, porque também são só 3 routers, faço num instante. Mas de qualquer maneira vou-lhes dar já feito, também, para não estarem a perder tempo com isso, do exercício do OSPF, para terem no primeiro trabalho ainda também esta parte do OSPF, porque no outro se fazem com o EGRP, não é? Ou fazem com o EGRP ou fazem com o SPF. Portanto, então está mais este exercício que faz parte também do primeiro trabalho, mas que é uma coisa. São 1, 2, 3, 4 routers. São 4 routers, mas só com uma ligação entre eles, cada uma. Naquilo nem sequer tem redundância, porque o objetivo é mesmo só configurarem o OSPF e depois verem se as tabelas estão todas certas e se conseguem ligar tudo. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Professor, não há uma dúvida, mas eu ontem à noite mandei-lhe um mail a perguntar sobre se eu tinha tempo hoje para tirar dúvidas sobre o trabalho. Por isso depois sim, à tarde deve dar. Ok, muito obrigado. Tem que ser remotamente, hoje à tarde tem que ser remotamente, claro. Acho eu. Mas sim, está bem? Claro, muito obrigado, professor. Aí lá para as 2h30, mais tardar 3. Está bem. Está bem? Está bem, muito obrigado, professor. Nada. Pronto, mais alguma coisa? E o link vai ser este da aula? O link do quê? Para as dúvidas. Não, para as dúvidas de que dúvidas? Que a Maria estava a dizer, as dúvidas do trabalho. A gente pode fazer no Discord. Ok. Se tiverem dúvidas para o teste, chamem lá e depois a gente ou faz lá ou abre uma reunião na altura aí num sítio qualquer. Eu também vou estar na faculdade amanhã o dia todo, mas também tenho muitas aulas. Na sexta-feira também estou na faculdade à tarde. À tarde, sim. Mas também tenho algumas aulas. Mas também podem sempre perguntar pelo Discord, ou se me virem na faculdade, ou no Discord, mesmo que eu esteja na faculdade também, como quiserem. Depois lá também se abre um coisa qualquer, se quiserem perguntar alguma coisa. Ok, obrigado. O teste resolvido, onde é que eu vou pôr aquilo? Tenho que ver aqui no site, mas depois vejam lá no site. Eu acho que ponho logo na página principal. Se não puser na página principal, ponho nas classificações. Exato. Mas se calhar vou pôr no início logo. Ok? O link para o teste dá 2 anos, que o ano passado não houve a cadeira, e o outro dá 3 anos. São os dois que eu tenho resolvidos. Ok? Mais alguma coisa? Não há mais dúvidas? Por acaso tinha aqui uma dúvida mais teórica. Não sei se consegues explicar-me, mas vou tentar explicar de forma mais fácil. Tinha aqui uma dúvida de comunicação entre duas VLANs. Como, por exemplo, imagino que há a VLAN 1 que está ligado ao switch 1 e a switch liga a um switch 2 que está ligado a uma VLAN 2. Sim, depois... vou fazer aqui um desenho. Fica já neste estado. Se eu pudesse desenhar aqui era bom, mas... Existe assim, não é? Os switches tens estão ligados. Uma VLAN 1, a VLAN 1 liga ao switch 1. E aqui tens a VLAN 2, é isto? Exatamente. A minha questão, professor, é... Imagino que a VLAN 1 tens lá os SVIs ligados. Isto é Layer 3. Os SVIs estão ligados ao switch 1, os da VLAN 1. Sim. Normal. Um SVI para 1. Exatamente. Só que a VLAN 2 não tem SVIs para o switch 2. Então não há nenhum SVI da VLAN 2, é isso? Exatamente. É possível haver comunicação entre as duas? Não.
Não. Se não tens SVI, ninguém sabe a rede da VLAN 2. Ok. Okay? A única hipótese sem ter um SVI aqui é existir aqui em cima um router. Ok? E esta porta estar na VLAN 2. Pode ser uma trunk, pode ser em modo access. Esta porta estar na VLAN 2. E depois então este router dá um IP aqui a isto e fica com um IP. Mas mesmo assim, depois isto aqui implica que este aqui trocasse encaminhamento com este. Ok. Porque senão este não conhece não sabe que existe aqui esta rede. Okay? Aqui não era preciso um SVI porque os routers não têm SVIs, não é? É uma interface normal. Certo. Então, sem router, ambas as VLANs tinham que ter SVIs no seu switch de cima, correto? E depois eles comunicavam tipo, em modo trunk. Exato. Aqui não. Aqui tens duas hipóteses. Ou tens aqui dois SVIs. Aqui tens dois SVIs e isto é uma trunk. Ok? Quando a Aqui pessoa diz pode dois SVIs, é um para, SVI. um para dois. Um para um, outro para dois. E aqui o que é que acontece? VLAN 1 chega aqui, isto é a gateway, ele tem esta rede diretamente ligada, porque tem cá o SVI, sabe que existe esta rede e está diretamente ligada, portanto sabe que tem que enfiar isto na VLAN 2. Só que agora isto para chegar aqui tem que ser em Layer 2, porque Ok. isto é a única ligação que ele tem. Portanto, isto tinha que ser uma tranca aqui neste caso. E o switch 2 Outra hipótese que tens é, e aqui o switch 2 não precisava ter nada. Outra hipótese é, não tens aqui o SVI da 2, tens só o da 1. Ok? Aqui tens um SVI da 2. E aqui este link já tem que ser em Layer 3 e já tem que existir aqui um protocolo de encaminhamento. Porque aqui este é a gateway deste. Certo? Okay. E eu chego aqui e agora ele tem que saber chegar àquela rede, mas ele não o conhece. Quem conhece esta rede é o switch deste lado. Então este teria que anunciar esta rede para aqui de alguma maneira, ou usando a EGRP ou o SPF. Né? E para isto acontecer, para eu ter aqui o SPF ou a EGRP, este link, como é o único que existe, tem que ser em Layer 3, porque eu só consigo fazer vizinhanças dos protocolos de encaminhamento através de links de Layer 3. Ok? E aqui só há Layer 2 aqui, só há Layer 2 aqui. Os da VLAN 1 estão todos aqui, portanto falam aqui os broadcasts deles. Inclusive é o broadcast para descobrir aqui o MAC address da gateway. Aqui é a mesma coisa para a VLAN 2, inclusive é para descobrir aqui o MAC address da gateway da VLAN 2. E depois estes têm que trocar routing para este conhecer esta rede aqui e para este conhecer esta rede aqui. Certo? Certo. Ok? Perceberam a diferença? Sim, Se não tiver aqui, estão a ver, é este tipo de coisas que vocês têm que perceber. Se não tiverem aqui, já este tem que ser em Layer 2. E este nem sequer faz routing. Este é um switch normal. a minha questão é se precisamos E o routing realmente de uma gateway está a ser feito aqui dentro. Ok, certo. Precisamos de uma gateway por VLAN só. Mas aqui tens um problema. Está a faltar aqui uma coisa, que é como é que... exato, e a gateway deste é este. Pronto. E a gateway destes aqui é este. Exato, mas sempre só uma gateway por VLAN, certo? Depois a configuração sim. pode ser mais complicada ou não. A gateway deste ser este é mais uma razão de que isto também tem que ser em Layer 2, não é? Que é para este conseguir fazer o ARP e chegar aqui e chegar à gateway, não é? E depois também, quando este envia coisas para aqui e mete aqui, para este conseguir enfiar isto na VLAN 2 para o destino. Portanto, estão a ver aqui num cenário muito simples duas maneiras disto funcionar. Ok? Ok. Eu só tinha mais uma questão, professor, muito obrigado, que é onde é que definimos, ou quantas vezes é que definimos o protocolo EIGRP? Ou seja, tem que se configurar em cada access distribution. Não, naqueles que estão a fazer routing, por exemplo, nos do lado esquerdo, que como aquilo é Layer 2 até lá em cima, estes de baixo não têm EGRP, não é? Ok, então a configuração é só feita nos distributions, porque pronto, aí já faz Layer 3. Porque nos do lado esquerdo só tens Layer 3 a partir dos distributions. Nos de baixo, nos do lado direito, como podes ter Layer 3 logo a partir cá de baixo, estes também já têm EGRP. Portanto, é em todos que tu queres que entrem e que façam vizinhanças. Ok.
Em todos eles tens que fazer o router EGRP, dar o mesmo AS number e depois em todos tens que configurar as networks. Ok. Então do lado direito temos configurado tanto os access como os distributions com o protocolo para funcionar. Exatamente. Pronto, era Ok? só. Obrigado. O João está aí com a mão no ar. Diz lá. Não te estamos a ouvir, João. Olha, João Henrique estava com a mão no ar, mas não sofre. Mais alguém tem alguma coisa? Se não, então vá. Já sabem, dúvidas que tenham ao estudar para o teste, chateiem-me no Discord e por aí fora que a gente arranja maneira de responder, está bem? Então vá. Até amanhã, quem eu não vir antes, eu não falar antes.